Muito bom estar com vocês, muito obrigado pelo convite aí, eu agradeço ao Alfredo e bom rever alguns de vocês, para conversarmos sobre o presbiterato em nossos dias, né? Eu conversei com o Alfredo, uma ideia minha, como nós teremos 3 noites, a minha ideia é nós conversarmos hoje até às 15 para as 9, e isso o Alfredo me conhece, vai tocar um despertador aqui perto de mim, então perto de 15 para as 9 eu dou uma paradinha, daí vocês podem fazer perguntas, a gente conversa um pouco mais, e até umas 9h15, daí dependendo se ficar alguma pergunta solta, alguma coisa assim, na semana que vem eu começo com ela, e a gente continua a conversar semana que vem, das 8 até as 8h45, e faz o mesmo projeto. Vocês acham interessante assim, ou gostaria de fazer diferente? Por mim está perfeito, pastor. Então, o silêncio dos demais por votação aprovada. Excelente, pastor. Legal, ótimo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, uma janela que eu tenho aqui. Ops, onde está? Essa aqui. Então, estamos aí? Já está com vocês? Sim, legal. Tá abrindo aqui também para mim. Que legalzinho. É que normalmente eu uso o Zoom, né? Daí eu não sei como você está apresentando, então está com vocês já, né? Legal. Então, eis-me aí, mas eu estou aqui também, vamos seguir aqui, né? Como exercer o presbiterato em nossos dias, é o nosso desafio de conversa, e a melhor resposta que eu tenho para isso é depende de algumas coisas, entre elas, depende de onde nós estamos, né? Porque, por exemplo, há os presbíteros da Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, eles usam o nome presbítero lá e tem algumas funções, como também na Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem presbíteros, e em outras comunidades cristãs também tem presbíteros. Nós, óbvio, como presbiterianos, trabalharemos o conceito do presbiterato dentro da nossa comunidade. Então, às vezes tem alguém que já tem um histórico de vida cristã em outra denominação e, não, mas lá o presbiterato era assim, que bom, lá o presbiterato era assim. Nós vamos conversar como normalmente ele é por aqui, como deveria ser, como é bom que seja dentro da caminhada presbiteriana, né? Então, nós tem como base o manual presbiteriano, e o manual presbiteriano trabalha com algumas ideias bíblicas também, mas como nós veremos, a palavra de Deus, que é da onde vem a ideia do presbiterato, ela tem algumas orientações, algumas colocações, e deixa livre para que se faça diferentes aplicações. Por isso também nós temos diferentes aplicações aí na história, tá? Falando em história, vamos pensar um pouquinho nas nossas origens, né? Desse mapa, vocês sabem, Estados Unidos, aí está dividido por causa da Guerra da Secessão, né, aquele período em que o norte dos Estados Unidos teve uma guerra com o sul dos Estados Unidos. E veja os anos, 1861 a 1865. E quando é que o presbiterianismo chegou no Brasil? 1859, 2 anos antes. No Diário de Simonton tem reações dele quando ele recebe as notícias da guerra que acontecia por lá, tal. E o nosso amigo Simonton vinha da região da região norte dos Estados Unidos. E nessa região, preponderantemente pensava-se que presbíteros eram somente os pastores. Para você ser presbítero, você tem que ir ao seminário, estudar teologia, e o presbitério, que é uma reunião de presbíteros, todos eles pastores ordenados, ordenam então aquela pessoa e ele passa a ser um presbítero pastor também. Isso começa a ter uma discussão lá naquela época, já no século XIX, porque o pessoal do Sul achava que era possível e necessário que também houvesse os presbíteros sem formação, uma formação de escola, né, teológica num seminário,
simplesmente lendo as Escrituras, ouvindo o seu pastor, sendo um bom líder na igreja, tendo as qualificações que a Bíblia coloca, ele poderia ser ordenado presbítero. E daí eles lembram que em 1 Tessalonicenses 5 havia essa distinção de um presbítero que era mais dado à palavra, né, à ministração da palavra, então deveria ter os outros presbíteros não ministradores da palavra. Isso afeta a nossa história, porque na nossa história, por exemplo, eu entrei lá no site da Catedral Presbiteriana, e você tem aí o início da Catedral Presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, e como eu imagino que na sua tela a letra esteja um pouco pequena para ler, vamos aumentar um pouquinho um pedaço aqui, bem esse pedacinho que eu gostaria de ver. Em 12 de janeiro de 1862, no segundo andar do prédio localizado à Rua Nova do Ouvidor, Simonton recebeu por pública profissão de fé 2 pessoas, Henry e Camilo, e declarou organizada a primeira igreja. Quantos membros? 2. Quantos presbíteros? 0. Diáconos? Não precisa. Na verdade, tinha presbítero. 1, Simonton. Não precisava ter presbítero. É mais complicado hoje, se vocês sabem, né? O presbitério vai organizar uma igreja. Quantos membros tem? Ela tem condições financeiras? Tem homens para serem eleitos presbíteros? Tem homens para serem eleitos diáconos? Não tem. Tem condições financeiras, mas não tem liderança local. Não pode ser organizada igreja. O Simonton mais facilmente organizou a primeira igreja presbiteriana no Brasil, a Catedral Presbiteriana, com a profissão de fé de 2 homens. Era o esquema da época. Acontece que com a organização da IPB já era outro movimento, já havia os missionários que vieram do Sul também, aqui em Campinas, a região de Campinas foi evangelizada por esses irmãos que vieram do Sul, e eles trabalhando junto aqui no Brasil, passam a ter as suas igrejas, as nossas igrejas, com os presbíteros docentes, ou seja, os pastores com formação teológica, e os presbíteros regentes. Mas nota que isso, dentro da igreja presbiteriana, não foi sempre assim. Inclusive, na nossa mãe, não era sempre assim. Mas, presbiterato nos dias de hoje é assim. Hoje nós reconhecemos um grupo de presbíteros que são os docentes ordenados por um presbitério e os regentes ordenados por uma igreja, né, ordenados após a eleição numa igreja. Bases bíblicas para o presbiterato. Então, pensando somente em Novo Testamento, nós teríamos esses textos. Lembrando que a palavra presbítero é a palavra que traduz a palavra ancião. Então, normalmente, quando no Novo Testamento você encontra a palavra ancião, o que você tem por trás dela no texto grego é a palavra presbítero. Por exemplo, eu tenho ali, o último texto nessa tela é 1 de Pedro, capítulo 5. Você deve lembrar dos versículos de 1 a 4, Pedro está falando com os presbíteros. No versículo 5 em diante, ele vai falar dos jovens para com os idosos e tal, e os idosos ali, traduzido como anciãos, ou de mais idade, ou velhos, dependendo da versão que a gente pega, a palavra no grego é presbítero também, da mesma forma que no início do capítulo 5, Pedro fala, eu rogo a vocês, presbíteros, eu presbítero com vocês. É a mesma palavra, no grego não muda. O que nos faz lembrar que a instituição do líder presbítero é anterior ao Novo Testamento, porque vocês devem se recordar que no deserto, Moisés é orientado pelo seu sogro de ter alguns líderes para o auxiliar. E posteriormente, quando ele está achando pesado o seu fardo e não suporta mais, o pessoal não aguentava mais o maná e queria carne também, e ele reclama com Deus, Deus fala, escolha 70 anciãos, e eu tirarei do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles também. E ali então eram 70 presbíteros. As cidades de Israel tinham os seus conselhos de anciãos, nós tínhamos o grande conselho de anciãos, o Sinédrio, onde havia os anciãos que julgavam a nação, todos eles eram presbíteros. E nós não podemos nos esquecer que, do ponto de vista reformado,
e bíblico, porque a gente está seguindo a Bíblia nisso, o Antigo Testamento, quando fala do povo de Deus, chama o povo de Deus de igreja, né? Por mais de uma vez no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, aquele povo que estava no deserto é chamado de igreja de Deus. Só que na tradução, para nós, vem como Assembleia de Deus, ou como congregação de Deus, mas é a mesma palavra para a igreja, e é essa palavra que está lá nos registros. Tanto que em Atos capítulo 7, quando Estevão fala lá diante do Sinédrio, diante dos anciãos, dos presbíteros de Israel, ele fala que Moisés liderou a igreja no deserto. Na nossa tradução, normalmente fala que Moisés estava à frente da congregação no deserto, mas no texto grego é a mesma palavra, porque a ideia é que a igreja de Deus vem. O que acontece em Atos dos Apóstolos é que essa igreja de Deus, ela sai daquele grupo chamado judaísmo e é identificada com os que seguem a Jesus Cristo. Esta é a igreja de Deus. No Novo Testamento, a igreja de Deus será composta pelos cristãos e pelas cristãs. E como a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento também terá os seus presbíteros. Com isso, você tem, por exemplo, o famoso texto de Tito, capítulo 1, que é muito parecido, não é idêntico, mas é muito parecido com o texto de 1 Timóteo 3, onde há as qualificações para alguém ser presbítero. Tanto Tito quanto Timóteo haviam recebido de Paulo a incumbência de escolher presbíteros para algumas comunidades, então Paulo os lembra, olha, os presbíteros devem ser assim, essas qualificações para alguém ser presbítero. É interessante porque as qualificações são semelhantes, mas em Timóteo, Paulo os chama de bispos, né? Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, porque é necessário que o bispo seja. Então ele está chamando de bispo, só que se você conferir as qualificações dos dois textos, são muito semelhantes, e você observa aí algo que a gente vai comentar lá em Atos 20 só. Em Atos 6, há a possível instituição do presbiterato na comunidade cristã. E você pode dizer para o indivíduo, não é diácono? Bom, veja o que eu falei, possível instituição do presbítero. Alguns acham que é possível instituição do diácono. Daqui a pouquinho a gente pode dar uma olhada nisso. Em Atos 14, nós observamos que no final da sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé passam pelas igrejas que eles haviam organizado, sem presbíteros, e eles promovem a eleição de presbíteros nessas igrejas. E em Atos 15, de 1 a 29, é interessante porque observa-se os presbíteros junto com os apóstolos no grande sínodo, né, que alguns chamam assim, a reunião da igreja em Jerusalém para resolver a questão o que nós falaremos para os gentios que estão entrando na comunidade cristã, como eles devem viver, o que nós vamos exigir deles. E quem resolve isso é um grupo formado por apóstolos e presbíteros, né? E ali por 5 vezes aparece o nome dos presbíteros, sempre junto com os apóstolos e tendo a mesma autoridade que eles para votar e decidir a situação lá em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 20 é um texto extraordinário e assim super especial, e ali a gente vai ter que parar um tempinho depois, em que Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. Paulo viajava para Jerusalém, ele sabe que não veria mais esses presbíteros, a ideia dele é essa, que ele não encontraria mais com eles. Então ele chama os presbíteros para se encontrarem com ele, ele não estava em Éfeso, ele estava em Mileto, chama os presbíteros, vão lá, e ele conversa com os presbíteros, e nós destacaremos o versículo 28, que é extraordinário, é importante para nós presbíteros hoje. Tá? E o 1 de Pedro, capítulo 5, fala algumas dicas de como nós exercemos o presbiterato. Então, com base nesses textos, eu gostaria de conversar com vocês,
há uma alta possibilidade de eu não falar nada de Tito 1 e 1 Timóteo 3, porque vocês devem estar relativamente cansados de ouvi-los, mas a gente pode abordar se vocês fizerem perguntas neles, tá? Nesses textos. O que eu faria agora é passar essas pequenas observações. Por esses textos, especialmente Atos 20, e comparando Tito com Timóteo, nós observamos que para a igreja apostólica, do período apostólico, do período bíblico, bispo e presbítero são sinônimos. As palavras são sinônimos, assim, são atribuídas à mesma pessoa, tá? O presbítero tem uma ideia de ancião, que seria mais uma ideia de experiência, de modelo, de exemplo, e o bispo é uma palavra um pouco mais comprida em grego, da onde vem aquele episcopado de 1 Timóteo 3, que é o supervisor, aquele que o epi de cima escopeia, né, óptica, fica dando a supervisão para o grupo, tá bom? Outro detalhe interessante é que eles participavam da liderança da igreja em Jerusalém. Às vezes a gente fica pensando que a igreja de Jerusalém só os apóstolos apitavam. Não. Apóstolos junto com presbíteros. Ali fica claro em Atos capítulo 15. Outra coisa importante, presbíteros. E quanto mais enfatizar o S, melhor. Não existe um presbítero que manda na igreja, ele não é o presbítero regente, que manda na igreja, um deles, e também não é o docente, porque fez teologia e é o presidente da igreja, manda na igreja. A ideia é que os presbíteros conduzem a igreja juntamente. É um colegiado, é um grupo. Então, quando um se destaca como dono ou chefe do pedaço, vai rompendo a visão, pelo menos que o Novo Testamento nos convida a ter. Pelo menos uma das ideias é essa. Paulo promove a eleição de presbíteros nas igrejas por onde ele passou. Em Jerusalém eram os apóstolos e presbíteros. Então esse plural é importante a gente observar. Outro detalhe é que eles eram eleitos, né? Quem aspira episcopado, excelente obra almeja. Você pode almejar, você pode desejar, mas não vai ser se não for eleito. Então, isso nós até veremos na Constituição da IPB também, que trabalha tanto com o meu desejo de ser, também com a necessidade de ser eleito, tem que passar por uma eleição. E a importância aí era o texto de Pedro 5, principalmente esse texto, que trabalha com a importância de nós sermos modelos para a comunidade, por isso, talvez, todas aquelas qualificações em Tito e Timóteo, na carta de Tito e na primeira carta de Timóteo, as qualificações parecem trabalhar mais com que a pessoa tenha uma vida cristã exemplar, para que todo cristão, toda cristã da igreja, que deseja saber como é seguir Jesus, como é ser cristão, ele olha para o presbítero e fala, puxa, eu quero ser como ele, eu vou copiar a forma dele ser, a maneira que ele trata a esposa, a maneira que ele trata os filhos, a maneira que ele se porta na igreja, a disposição dele de servir, a maneira dele reagir diante das dificuldades. Eu quero ser como ele, ser cristão é ser uma cópia dele. Então, ele é um modelo. Então, esse é o desafio que cada um de nós tem aí nessa questão de presbiterato. Tá? Bom, essa aqui, então, é o texto de Atos, capítulo 6, em que eu disse que havia possibilidade da instituição do presbiterato. Eu não estou sozinho. Então, primeiro eu vou contar isso para vocês. Eu não inventei isso. Tá? Eu não inventei. Eu só sabia que esse texto não fala de diáconos explicitamente. Ele parece falar de diáconos, mas explicitamente não fala. Então, durante a história da igreja, esse texto tem sido usado por algumas pessoas para falar sobre a instituição do diaconato. Outras pessoas falam, não, é a instituição do presbiterato. Outras pessoas falam, não, esse é o texto da instituição de líderes. Agora, que tipo de líder que é? Eu não sei. E isso já rendeu algum papel, alguma discussão e alguns artigos por aí.
O texto é conhecido. Ele segue o padrão de alguns textos de Atos, principalmente dos 11 primeiros capítulos, talvez, mas acho que repete em outros lugares. A comunidade vai bem, surge um problema, o problema é resolvido, a comunidade cresce. Então isso é um padrão, né? Ele vai repetindo as diferentes narrativas, e o que muda é que às vezes o problema vem de fora, uma perseguição, uma angústia, uma pressão, às vezes o problema vem de dentro. Aqui o problema era de dentro, você observa logo no versículo 1, que o problema é as viúvas dos helenistas eram esquecidas na distribuição diária. Então isso é muito interessante, porque na época havia todo um trabalho exemplar da comunidade cristã para atender as viúvas, porque elas eram totalmente necessitadas naquela comunidade, pelo estilo da sociedade da época, né? Se ela não fosse uma viúva rica e com algumas questões que eram um pouco mais raro para a época, ela passaria necessidades. Então, eles tinham uma distribuição, não se sabe exato se era de dinheiro ou de alimento, mas era uma forma que diariamente as viúvas eram assistidas, eram auxiliadas. Mas nota que a igreja era composta por dois tipos de judeus. O judeu de um sangue mais puro, mais firme, que se misturou pouco depois da volta do cativeiro, né? Porque antes da volta já tudo estava misturado, mas eles estavam garantindo que eles eram um sangue mais puro. E alguns judeus de herança grega, alguns judeus que talvez alguns deles nem falassem direito o aramaico, mas eles eram chamados de helenistas, porque por causa da herança ou da cultura grega na qual eles foram formados. E esses grupos conviviam dentro da igreja de Jerusalém, mas não tão harmoniosamente. E aqui você vê um dos problemas. Os helenistas observam que as suas viúvas eram esquecidas. As viúvas dos hebreus não, dos judeu não, mas dos helenistas eram. Então, aí parece até mais um problema de acepção de pessoas do que um problema de falta de assistência a viúvas, porque era um grupo específico de viúvas que era esquecido. Então os 12 convocam a comunidade dos discípulos, versículo 2, e disseram, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Lembrem-se, nós estamos aqui com Atos capítulo 6, em Atos capítulo 4, no final, falava que o pessoal levava as ofertas aos pés dos apóstolos, e eles com isso atendiam os necessitados. E aí ele falou, olha, o grupo está crescendo, está difícil para a gente fazer isso. Então vamos fazer assim, ó, escolha dentre vocês 7 homens. Olha, nota, 12 é um número que normalmente se relaciona aos judeus. 12 tribos de Israel. Óbvio, teremos que ter 12 apóstolos para o novo Israel que surge em Jesus Cristo. Agora, conforme Gênesis capítulo 10, nós temos 70 nações. Jesus, quando envia os discípulos para pregar, alcançando outras pessoas, em Lucas capítulo 10, ele envia 70 discípulos. Quando sobra cestos de pães multiplicados entre os judeus, sobram 12 cestos. Quando sobra cestos de pães aparentemente multiplicados numa região gentílica, sobram 7 cestos. Então, esses números têm alguma coisa por trás, por isso que os apóstolos falam, já que vocês são meio misturadinhos, né? Não é um judeu, tem uma tendência aí meio grega, vamos pôr 7 para mostrar que são os líderes gentios, ou pelo menos de herança, na verdade, herança helênica, tá? Então vamos pôr 7. E os nomes dos 7 mostram essa ligação de uma herança judaica misturada, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, alguns achavam que aí fazia referência a 11 pessoas, mas não, esse Timão é o nome de um homem, não é de um time de futebol. Timão, Pármenas e Nicolau, tá? E veja, Nicolau claramente não era judeu, porque ele era prosélito, ou seja, alguém que veio de fora do judaísmo para dentro do judaísmo. Alguém não judeu que passou a confessar a fé judaica,
que foi circuncidado adulto, que foi batizado por um sacerdote ou alguém, um líder religioso judeu, e ele passa a professar o judaísmo. Do judaísmo, ele segue para o verdadeiro, não o verdadeiro, a continuação do povo de Deus, que é a comunidade cristã. Então tá aí. Agora, veja o que nós temos aí. Nós temos no versículo 3, a última palavra, serviço. Se eu pusesse aqui o texto grego, seria diaconia. Então, nós vamos encarregar esses homens para a diaconia. Por isso que esses são os diáconos. Porque eles vão diaconar as mesas, final do versículo 2, eles vão servir as mesas. Por ter a palavra, o verbo servir, diaconel, as mesas, e por ter a diaconia no final do versículo 3, é que se pensa que aí nós temos a instituição do diaconato. Porém, no final do versículo 4, os apóstolos se consagrarão à oração e à diaconia da palavra. Porque ministério e diaconia também é a mesma palavra no Novo Testamento. Então você tem aí que os apóstolos seriam diáconos, porque eles iam fazer uma diaconia. Se os outros iam ser diáconos porque iam fazer diaconia, o apóstolo também é diácono porque vai fazer diaconia. Então aí vem a discussão das pessoas que estudam o texto e observam que o fato de ter diaconia e o verbo diaconel não quer dizer que essas pessoas eram diáconos. Jesus Cristo diz que o Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas veio para servir. Né? E ali é o verbo de novo, é diaconel. E Jesus não é o diácono, Jesus é o mestre. Como que fica agora? Né? Então você vê que talvez esse texto não está trabalhando com a instituição dos diáconos. Ou que alguns argumentos. Tá, se tivesse diácono aqui, em Atos capítulo 12, quando o Barnabé e o Saulo chegam em Jerusalém com as ofertas enviadas por Antioquia da Síria, eles enviaram lá no fim do capítulo 11, no fim do capítulo 12, a viagem era longa, então no fim do capítulo 12 eles chegaram, no capítulo 12 eles entregam as ofertas. Para quem é que eles entregam as ofertas? Eles entregam as ofertas para os apóstolos e presbíteros. Se não me engano, eu estou falando essa de memória, tá? Então é melhor até conferir. Vamos lá para o 12 de Atos, 12, último versículo. Opa, não. Voltaram, não é no último, então. Desculpa, é o último do 11. Com o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo levaram as ofertas para ajudar os pobres de Jerusalém para os presbíteros. E aqui, os apóstolos precisaram eleger alguém para cuidar para a ajuda dos necessitados, especialmente das viúvas. Elegeram quem? Então o pessoal fala, a eleição foi dos presbíteros. E mostra também que havia uma função para os presbíteros da época e que hoje a gente pode ter outra. No final do capítulo 12, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém. Depois que eles entregaram as coisas lá para os presbíteros, voltaram de Jerusalém para Antioquia da Síria. Ainda bem que a gente deu uma de Bereia, né? Diz que se você for como de Bereia, o jacaré não te oreia. Então confira as escrituras sempre, isso é muito importante, tá bom? Bem, chegando próximo do nosso final, nós vimos esse detalhe. Agora tem um detalhe só aqui. Esse é o final do 14. Quando Paulo e Barnabé estão voltando da sua primeira viagem missionária e promovem as eleições, veja aqui, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então nós temos que eleger os presbíteros. Se Atos 6 houve uma escolha, aqui há uma eleição, então como é que funciona isso? Bom, a gente sabe, vamos fazer eleição, a gente precisa ter presbíteros, é só o conselho convocar uma assembleia, a gente faz uma eleição com votos secretos. Porém, eleição traduz essa palavra
heirotonessantes, que tem duas coisas aí. Deixa eu ver aqui se aparece. Tem quiro, de quiroprático, né? Quiromancia, mão. E teino, da onde vem o tonessantes, estender a mão. Como é que foi a eleição, então? Escrutínio secreto? Bom, aí tem duas opções. Nenhuma delas dá escrutínio secreto. A primeira delas eu posso fazer perto do computador. Paulo e Barnabé conversam com o povo e falam assim, olha, aqui nós temos esses irmãos aqui, vamos votar. Quem vota no Pedro? Quem vota no João? Quem vota no Antônio? Quem vota no Godofredo? E vai assim, levanta a mão, levanta a mão. Esse é um jeito de estender a mão para o alto e fazendo a chamada eleição por aclamação, né, na nossa comunidade. E a gente não faz assim. Por que a gente não faz assim? Porque o manual presbiteriano fala que a eleição deve ser por escrutínio secreto. Mas e a outra forma de fazer? A outra forma de fazer acontece em algumas igrejas por aqui, no Brasil, pelo menos, né? Essa eu venho um pouquinho mais para trás. Como é que se estende a mão para escolher o presbítero? Estende assim. O pastor fala, você e você, a partir de hoje, são presbíteros. Ele estendeu a mão. Paulo e Barnabé oraram e estenderam a mão. Você são presbíteros. Como que foi a eleição? Não sei. Só sei que teve estender as mãos. Como que foi o estender? Mas mostra pra gente que a forma de eleger e alguns detalhes que a gente às vezes deseja que sejam extremamente iguaizinhos à Bíblia, a gente não tem como comprovar tudo. Mas a gente tem o princípio. Se o princípio é a eleição, a gente pode também dirigir a nossa eleição, tá? Aqui, então, só uma curiosidade, eu já estourei meu tempo, então eu vou só passar mais uns 5 minutinhos. A Constituição da Igreja diz que o presbiterato e o diaconato, vocês sabem, é por um período de 5 anos. E 3 meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará uma nova eleição. 110. Cabe à Assembleia da Igreja local, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos. Isso é interessante. O conselho acha oportuno eleger presbítero? Acha. Então faz uma assembleia. Mas se o conselho não achar oportuno, está terminando o mandato. Vamos só. Não é oportuno. O conselho não achou oportuno. Mas tem 5 presbíteros, não tem que continuar tendo 5? Não, o conselho decide. O conselho pode achar se é oportuno ou não. Por exemplo, a igreja que eu pastoreio faleceu um presbítero há 2 anos. A gente segurou por uns 6 meses, quase, a eleição de um presbítero para substituí-lo. Daí deu certo com o término do mandato de um presbítero. Então, o conselho convocou a eleição para até 2 presbíteros. Resultado final da eleição, depois de todo o processo, que depois eu posso contar um pouco para vocês, um presbítero foi eleito. Continua a cadeira vazia. Agora, há poucos dias, durante a pandemia, nós fizemos uma nova eleição. Até 2 presbíteros. Resultado, elegeu 1. O conselho não queria mais do que 2, mas a Assembleia só escolheu 1. E porque também tem umas regras que o conselho criou, né? Mas criou da onde? Criou do artigo 111. O conselho convocará a Assembleia da Igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para os cargos, e baixará instruções para o bom andamento do pleito com ordem e decência. Então, o conselho pode criar orientações, instruções para aquela assembleia de eleição. Pode ter um irmão que vem de outra comunidade, e às vezes até de outra igreja presbiteriana, do mesmo presbitério, e fala, não, mas lá na minha igreja era diferente. E o conselho fala, que bom, aqui é assim. Porque aqui o conselho determinou essas instruções, conforme o artigo 111, para que o pleito siga em ordem e decência. Mas lá era em ordem e decência. Aqui também, e aqui é assim.
porque é o conselho que determina esses detalhes, né? E o pastor, com antecedência de ao menos 30 dias, instrui a igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício. Dito isso, nós matamos 2 textos bíblicos, embora haja o mandamento não matarás, então vamos usar outro termo, né? Nós já abordamos 2 textos bíblicos, temos outros 4 textos, temos mais 2 semanas de encontro, eu acho que falei muito, eu gostaria de ouvir um pouco também, e vamos aqui, de início, interromper o compartilhamento. Tem algo aqui do lado. Tá bom, então tá aí. Eis-me aqui. Se eu falei muito rápido, quiserem que eu fale mais devagar, daí semana que vem eu tento reduzir, tá? Chegou num momento que eu estava falando e eu achei que eu estava... Mas está sendo gravado, daí o Alfredo põe numa velocidade mais lenta também. Diga. Pastor, sim, fala, João. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, assim, eu tenho várias perguntas, mas uma coisa que me ocorreu é o seguinte, dentro da igreja presbiteriana, a gente percebe, às vezes, as pessoas gostam de colocar a questão dos ofícios, né, como se fosse uma hierarquia, né, no topo pastor, aí na casta inferior os presbíteros e no pé da pirâmide os diáconos, né, então assim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, por exemplo, presbíteros em relação a diáconos, porque alguns presbíteros podem achar que não, estão num ofício que é superior ao diaconato, e também tem a questão do diácono achar que, eu estou no ofício, é uma coisa inferior, né, então tem tanto alguém que se sente superior, alguém que se sente inferior. E eu acho que a mesma coisa em relação ao relacionamento presbíteros e pastores, né. Eu queria saber como que o senhor enxerga isso, porque, assim, ao meu ver, às vezes no dia a dia da igreja a gente percebe que algumas coisas parecem não andar dentro da igreja, porque às vezes a própria comunidade, os próprios membros da igreja, eles têm uma visão que, olha, determinados assuntos eu vou tratar apenas com o pastor, se não for o pastor não serve, se não for o pastor me visitando não serve, quem tem que visitar é o pastor, mas vai o presbítero, mas o pastor vem junto, não. Então, eu queria, assim, entender do senhor, como que o senhor enxerga, né, essa questão aí dos ofícios, e principalmente a função do presbiterato aí nesse contexto, né, porque a gente fala bastante que o pastor é o presbítero docente, os presbíteros são o regente, tem algumas pessoas que usam terminologia de que os presbíteros são pastores leigos, né, são pastores sem frequentar o seminário, mas são pastores no sentido de ajudar a pastorear o rebanho. Então eu queria que o senhor colocasse um pouco da sua visão a esse respeito, e aí já pegando um gancho, a segunda parte da pergunta diz respeito à questão se o presbítero tem ou não tem autorização para pregar, né, porque a gente vê a questão que o licenciado, ele, ao ser licenciado pelo presbitério, ele recebe a autorização para começar a pregar, né, então em relação aos presbíteros, como que se dá essa coisa do presbítero ocupar o púlpito eventualmente para uma pregação? Legal. A primeira é mais fácil. Então vamos lá, então vamos pela primeira, né. Eu não estudei muito o assunto, mas o pouco que eu enxergo, eu entendo que nós temos uma herança católica muito forte, eu imagino. Porque no catolicismo, o padre, normalmente, pelo que eu vi em alguns lugares, pelo menos, antes de ser ordenado padre, ele tem que ser ordenado diácono. E ele usa, então, uma estola que cruza no peito, tem uma estola diferente, às vezes até a questão de cor e tal. E o diácono pode fazer algumas coisas que o padre, só algumas coisas, e não pode fazer outras que o padre pode. Ele está num treinamento ainda, né?
e depois ele pode ser ordenado padre. Então há um grau entre o diácono ele está almejando ser padre, e até algumas vezes, se eu não me engano, diáconos que ficarão diáconos, porque por outros motivos não podem ser padres, então eles ficarão diáconos, mas é uma hierarquia mesmo, né? Na igreja presbiteriana, do ponto de vista da Constituição e do ponto de vista da Bíblia, que é a base para a gente, há uma hierarquia quanto ao governo da igreja local, que quem governa a igreja local é o Conselho de Presbíteros. Então os diáconos são submissos ao conselho, eles não podem fazer coisas à revelia, mas é de sabedoria dividir algumas funções e deixar algumas coisas para os diáconos fazerem com a autorização do conselho, né? O conselho passa a bola para eles fazerem aqui algumas atividades que são próprias deles, né? Na área de ação social, na área de manutenção das instalações do prédio, na preservação da boa ordem do culto, isso tudo, os diáconos devem estar atentos. Agora, pensar que alguém, para ser eleito presbítero, tem que ser eleito diácono, daí fura a Bíblia, porque rompe com a Bíblia e rompe com a Constituição também. A Constituição em nenhum lugar fala disso. E nas Escrituras, porque para o diaconato, aparentemente, eu digo aparentemente, porque se eu não vejo o diaconato em Atos 6, eu não consigo enxergar o que o diácono faz segundo as Escrituras no resto da Bíblia. Então eu tenho que ter o Atos 6 comigo para ele cuidar da área social. Se eu não tiver o Atos 6 comigo, há uma certa liberdade para eu, como conselho, passar algumas atividades para os diáconos. E, como presbiteriano, observar o que a Constituição diz que o diácono deve fazer. Mas, para isso, ele tem que ter algumas características que são diferentes das características do presbítero, conforme 1 Timóteo capítulo 3. E no 1 Timóteo capítulo 3, quando fala do diácono, diz que aquele que exerce bem o diaconato é alguém que vai estar com uma fé e ele não vai ser promovido a presbítero. É isso que Paulo não fala que se você exercer bem o diaconato, você vai ser presbítero. Não, se você exercer bem o diaconato, você vai ter intrepidez na fé, você vai ser reconhecido, papapá. É algo legal isso, não é um degrau. Então biblicamente não há esse incentivo, e constitucionalmente também não, embora na mentalidade de muita gente tem. Outro detalhe, então, é esse lado daí que nós temos vários presbíteros na comunidade, e na comunidade católica romana eu tenho somente o padre local. Ele é a minha ligação com Deus, ele é o seu vigário, o vigário é quem está no lugar de, ele representa Deus na comunidade, ele representa Jesus na comunidade, e ele tem a ordenação da igreja para poder, ao celebrar a missa e consagrar a hóstia, transformar aquilo em corpo e sangue de Jesus. Ninguém mais tem isso. Então ele, com todos esses dotes especiais, ele é o cara. Né? Agora, na comunidade cristã, o pastor e presbítero têm a mesma autoridade, dizem todos os concílios. E o conselho é um concílio, por exemplo, na igreja local. Né? Mas nós temos essa visão do povo também, que se o pastor orar, é diferente. E para a alegria nossa de pastores, né, se o pastor Godofredo vier fazer a oração de poder que ele tiver, vai ser melhor do que a da oração do pastor K, que não é tão do pastor Godofredo. Né? Quer dizer, além né? Pastor, eu queria que o senhor orasse aqui, porque eu já mandei uma mensagem lá para o pregador lá da rádio, né, ou da televisão, ou da internet, cada um vai mandar para algum lugar, mas tem isso, e eu tenho, na nossa comunidade aqui em Campinas, tem um diácono extraordinário, a gente brinca, ele é o diácono bi-emérito, né, porque ele já tem 50 anos de diaconato, pouco mais de 50 anos, né, e às vezes quando estava mais ativa a coisa, agora não está tanto, porque ele está acima de 80, não pode estar todo ativo, ainda mais com a pandemia, né? Mas parou por causa da pandemia também.
Mas eu passava na casa dele para acertar algumas coisas, ele falou, pastor, o que o senhor acha? A gente pode ou não pode dar a cesta básica para fulano e tal? E eu prontamente já dá a resposta que eu sempre dei para ele, que é, não sei. Por que o senhor vai, pastor? O senhor tem que falar. Eu falei, não, eu pergunta para os diáconos. A junta diaconal decide se vai dar ou não a cesta. Eu não. Não, mas o senhor é o pastor, é a palavra da igreja. Eu falei, não, eu sou o pastor da igreja, eu prego, eu presido o conselho, a gente decide coisas do conselho, mas para quem vai dar a cesta básica, a junta diaconal tem autoridade para fazer isso. O senhor deve perguntar para eles, mas vai ser muito confuso, aquela turma, se o senhor falar é mais fácil. Não, eu não falo. Então, a gente fica nessa conversa há 20 anos, pelo menos. Ele ainda me testa, né? Mas ele tem essa formação, ele sabe que o pastor é que fala na igreja. O pastor falou, todo mundo vai ter que obedecer, né? E eu procuro mostrar que nós temos que falar, conselho, eu e presbíteros, é algo que eu trouxe também dos primeiros anos de pastorado com quem eu trabalhei. Ele era lá havia o secretário de planejamento naquele presbitério, e era quem fazia mais ou menos a distribuição de campo, né? E então ele mandava cartas ao conselho e cartas ao pastor, para saber como que era a opção de campo para o ano que vem, né? E tinha tido uma dificuldade um ano, outra dificuldade outro, tal, e eu trabalhava junto com ele, e eu falei assim, mas pastor, o senhor fala tanta coisa, a gente vê aqui na Constituição, por que o senhor manda para o pastor e para o conselho? A gente está tendo duas consultas, quando o conselho, segundo a Constituição, é pastor mais presbítero. Acho que vai terminar um pouco de problema se mandar uma única carta ao conselho e eles se manifestam. Nós, como conselhos, queremos a permanência do pastor, e o pastor naquela carta concorda, e se não, eles já falam ali. É menos problema para o nosso lado, e foi menos problema, porque conselho, conforme a Constituição, é pastor mais presbítero. É óbvio, não existe reunião de conselho sem pastor. Mas mas o pastor sozinho não é conselho. A menos que haja uma rebelião. Então, daí ele assume as funções plenas de conselho e entrega a igreja para o presbitério, para o executivo. Porque precisa de pastor e presbíteros para ser conselho. Então, essa ideia, não é fácil a gente trabalhar contra ela, porque está enraizada no nosso povo. A oração do pastor, a visita do pastor, a palavra do pastor. Cabe a gente tentar trabalhar isso constantemente, de valorizar a visita do presbítero, de incentivar que a pessoa receba essa visita, como de um líder da igreja. Nas visitas que eu ia, esse diácono, por ser aposentado, ele fazia muitas visitas comigo, então a gente fazia a visita e eu chegava, eu lia a Bíblia, falava alguma coisa, falava, agora vamos orar com o diácono. Ele orava. Aí, dependendo da visita, se a coisa era um pouco mais assim, ele falava, pastor, aqui era bom o senhor orar, porque para eles vai ser mais importante se o pastor orar. Tá bom. Então vamos fazer a visita. A gente fazia a visita, tal, tudo. Agora vamos orar com o diácono, e depois eu faço uma oração também. Daí ele orava e orava. Ou eu orava no começo, eu pedia para orar no fim, mas ele tinha que orar. Por que a minha oração vai fazer diferença, né? É algo, mas se eu não ensinar, se eu não insistir, mas a gente está num povo católico, que o padre é o cara, e para ele ser, e o padre é presbítero, né? Na Igreja Católica Romana, o padre é presbítero. Antes de ser presbítero, tem que ser diácono. Então, tem essa escada. Essa parte da tradição, a gente tem que estar batendo sempre. De vez em quando, aproveitar as eleições. Eu aproveito o tempo de eleição para falar isso. Quando vai ter eleição de presbítero e diácono, eu aproveito para falar nesse momento. Nem sempre surte efeito, mas é a hora da gente estar repetindo e falando, e às vezes numa visita, num sermão, se encaixar, a gente aproveita já. O outro lado, outra pergunta, eu participei de uma comissão que tratava se era possível mulher pregar, né? E havia um grupo muito forte contra isso, que foi o predominante na decisão do Supremo Concílio de 2018, embora haja conseguiram dar uma pequena abertura ali, mas
naquele grupo eu puxei uma pergunta parecida com essa sua, porque eu falei assim, nós estávamos sendo desafiados a responder o que significava o Catecismo Maior do Westminster quando fala que quem prega é o homem. E lá estava bem claro que é o homem ordenado e que tiver recebido uma licença para pregar. E daí eu aprendi o que um pastor veterano, que foi professor do Alfredo, o reverendo Silas de Campos, falou uma vez no nosso presbitério, que essa licenciatura vem da Inglaterra. É uma tradição da igreja inglesa em que o Estado dava licença para algumas pessoas pregarem e só podia pregar quem tivesse licença. Foi um dos motivos de John Bunyan, o autor do Peregrino, ser preso, porque ele insistia em pregar e ele não tinha licença, né? Então ele foi preso. Então eu puxei isso, já que mulher não podia pregar e eu tinha que interpretar aquilo lá, e falei assim, tá bom, e seminarista prega? Prega? Não prega, ele não é licenciado. O texto diz que é o licenciado que prega. E os seminaristas que estão pregando nas nossas igrejas? E o presbítero que prega? E havia um irmão lá, presbítero, que era extremamente contra a possibilidade da irmã pregar, e ele diz, não, mas presbítero pode, porque o presbítero é pastor. Eu falei, não, presbítero não é pastor. Presbítero é presbítero, pastor é pastor. Não, mas os dois são ordenados, um é presbítero docente, né? Um é presbítero docente e o outro é presbítero regente. Eu falei, não, um é ordenado pelo presbitério e o outro é ordenado pelo conselho. Então já são pessoas diferentes, são concílios diferentes que estão ordenando, então há autoridades diferentes nessas ordenações. Então se eu for levar ao pé da letra, não. Não, mas não sei o que. Daí o consenso geral de todos ali, e eu acho que todos no Supremo Concílio também, é que qualquer homem, oficial da igreja, de preferência, presbítero e pastor, pode pregar. Mas homem e o presbítero. Então, não há problema do presbítero pregar, e isso tem sido muito útil no crescimento e no desenvolvimento da igreja. Né? Paramos um pouco com as questões lá de UPH e de outras coisas, mas era um espaço em que os presbíteros iam, abriam pontos de pregação, eram líderes ali, quase que não se havia tantos seminaristas para estar pregando por aí também, e ao invés de, com os seminaristas, nós multiplicarmos as frentes, né, com o surgimento desses, nós fomos diminuindo as frentes e atribuindo aos presbíteros funções um pouco mais administrativas. Mas não há problema do presbítero pregar, e é bom até, e especialmente que ele também vá atrás de algum tipo de formação, de orientação, para aperfeiçoar, né, a pregação, mas é possível. A reunião do conselho sem pastor tem uma condição, sim, se o pastor não puder estar, não conseguiram achar nenhum pastor do presbitério, não conseguiram nenhum pastor presbiteriano. Ufa, então o vice-presidente preside a reunião do conselho, tudo ad referendum da primeira reunião que tiver um pastor. Tudo que decidiu ali só vai valer de fato quando for referendado pelo mesmo conselho numa reunião presidida por um pastor. Então, quando o pastor da igreja não pode, tudo bem, então ele convida um pastor e o conselho pode entrar em contato com um pastor do presbitério. Nenhum pastor do presbitério pode. Então daí convida-se um pastor presbiteriano, tem que ser o pastor da IPB para presidir. Não tem nenhum pastor da IPB para presidir. E precisa ter a reunião? Precisa. Então faça a reunião, mas todas as decisões serão ad referendo da próxima reunião que tiver um pastor. Ainda para... Ou seja, não adianta ter a reunião que não vai poder resolver nada, porque vai ter Agora, um outro detalhe interessante, que eu já fiz o erro. O pastor está viajando, ou o pastor, é eleição pastoral, ele não quer presidir a assembleia. Ele não pode convidar outro pastor. Quem preside é o vice-presidente do conselho. E só ele. O vice-presidente do conselho preside a assembleia da igreja. Se convidar outro pastor para presidir, a assembleia pode ser impugnada pelo presbitério. Interessante isso. Que é a assembleia da igreja. Assembleia da igreja, ou o presidente do conselho, ou o vice-presidente preside. São os dois que presidem.